Pessoal, tudo bem por aí? Rodrigo Rebeck aqui no Bolsa Fácil, trazendo mais um vídeo bacana para essa semana. E o assunto que eu separei para a gente poder conversar é sobre as ações da NVIDIA, para a gente poder fazer um estudo de caso, tentar entender por que a companhia se valorizou tanto nos últimos tempos, o papel que vem ganhando destaque nos últimos meses no mercado internacional, não só em Wall Street, para a gente poder pegar esse caso, como é que foi essa valorização das ações da NVIDIA e fazer um estudo para que você possa ir aprendendo aos poucos como analisar uma boa ação na Bolsa de Valores e montando a sua carteira, tá? Bom, o que é importante deixar dito aqui para você deixar registrado? Essa aula aqui, o intuito dessa aula não é trazer uma recomendação de compra ou de venda do papel, não estou falando para você comprar as ações da NVIDIA, mas é que é um assunto interessante, tanto para a gente poder estudar os números da companhia, como também poder estudar o gráfico, e a gente usar como exemplo para um aprendizado aí para o futuro, tá certo? Então, são apenas aí a gente pegar as ações da NVIDIA como exemplo para que a gente possa entender o valuation de uma companhia. Antes da gente adentrar nesses detalhes, trouxe aqui para você algumas curiosidades sobre a NVIDIA. A NVIDIA é uma empresa americana, multinacional, presente aí no mundo inteiro. A sua sede é na Califórnia, em Santa Clara. Perto ali, né? Interessante também a gente ter o Vale do Silício, na região ali de São Francisco, onde concentra essas empresas de tecnologia. E a NVIDIA ela foi fundada em 1993, até que não é uma empresa tão antiga assim. E aqui tem a foto da sua sede aí, um prédio todo moderno, diferente, bacana, a sede da NVIDIA na Califórnia. Principal carro-chefe de negócio da empresa são os superchips, focados primeiro para o mundo dos jogos e agora recentemente para o mundo da inteligência artificial, que foi responsável por fazer as ações da companhia se valorizarem de forma exponencial. A empresa hoje tem mais de 22 mil funcionários aí pelo mundo afora, é uma gigante, e hoje o valor de mercado da NVIDIA de 2,2 trilhões de dólares. Isso aqui é muito dinheiro. É muito dinheiro, a NVIDIA fazendo frente aí às blue chips do mercado americano, quando a gente considera Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple, a NVIDIA também entrando aqui nesse bolo, tá certo? Hoje é uma das gigantes aí do mercado global das bolsas de valores. Vamos falar um pouquinho aqui da indústria de games, que é o principal. Quando você fala da NVIDIA, eu tenho certeza que você já lembra daquelas placas de vídeo GeForce, né? Que hoje eu não jogo mais videogame, não jogo mais computador, perdi um pouco o interesse, já estou ficando velho também, criança pequena, bastante trabalho, não tenho mais tempo, não tenho mais interesse. Mas quando eu era moleque, eu adorava videogame. Eu adorava jogos, tinha lá os meus videogames na época, tinha também ali jogos de computador, e a gente sempre tinha que fazendo upgrade do computador, era aquela CPU ainda, não eram nem os notebooks na minha época, a gente sempre queria colocar mais memória RAM, sempre a gente queria colocar uma placa de vídeo melhor para poder jogar os jogos novos que vinham sendo lançados, né? Então a gente tem aí a NVIDIA GeForce, que é a placa de vídeo mais conhecida, mais famosa das últimas décadas no mercado de games, sendo o carro-chefe da NVIDIA até o crescimento da inteligência artificial nos últimos anos. Só para você ter uma ideia, o mercado de games hoje ele movimenta aproximadamente 200 bilhões de dólares por ano. É uma indústria que faz frente aí à indústria da música e à indústria do cinema. Games hoje em larga escala consumidos a nível global. A gente tem, por que cresceu, né? Que a gente tem um crescimento exponencial da população global, cada vez mais crianças inseridas no mundo digital, no mundo da internet,
Isso engloba streaming, engloba celular, engloba sites, internet, jogos, então a gente tem um público maior. A gente tem o crescimento aqui também dos games mobile, games aí para celulares, e também em alta agora os e-sports. Até peguei essa foto aqui. A gente consegue ver hoje na televisão campeonatos aí de jogos, de videogames sendo transmitidos ao vivo. A gente vê que tem equipes de adolescentes aí, profissionais de jogos, de Counter-Strike, alguns outros jogos aí de FIFA também. Não lembro aqui de cabeça os jogos mais importantes da atualidade, estou um pouco por fora, mas eu sei que tem uma molecada aí milionária que é muito bem paga para compor determinadas equipes de esportes, e os campeonatos eles são transmitidos aí ao vivo, realizados em ginásio. Às vezes alguns campeonatos aí de videogame têm até mais audiência do que algum campeonato de esporte real, né? Se a gente for pensar aí num campeonato de futebol, campeonato de beisebol, de basquete, alguma coisa nesse sentido, os esportes ganhando bastante fatia de mercado nesse sentido. E mais recentemente, nós tivemos o crescimento, a explosão da inteligência artificial que veio para ajudar o mercado de trabalho. A gente vê, primeiro, a atual inteligência artificial ganhando bastante espaço na elaboração de textos. A gente vê a galera usando o IA para elaborar posts para as redes sociais, elaborar artigos, matérias jornalísticas, a criançada para fazer pesquisa, substituindo o sistema de pesquisa do Google e do Wikipedia para estudos, para a produção de trabalhos, porque a inteligência artificial ela consegue fazer uma pesquisa avançada na rede e ela consegue compilar esses dados, já transformar no formato de um texto, fica bastante prático, bastante eficiente. Eu vejo a inteligência artificial hoje vindo para ajudar. Se você for, por exemplo, solicitar que ela elabore um texto para você, você precisa ter o conhecimento do assunto, porque aí ela vai acelerar a pesquisa e produção desse texto, e você tendo conhecimento, você vai conseguir corrigir. A inteligência artificial, para mim hoje, ela não trabalha de forma sozinha, mas você sabendo usar, ela resolve em 90% a 95% do seu trabalho. Inteligência artificial também hoje sendo utilizada para a criação de imagens e vídeos, muito também aí utilizado nas redes sociais. Às vezes um criador de conteúdo precisa criar uma foto que ele não acha em nenhum banco de dados, a inteligência artificial vai lá e cria. A mesma coisa com pequenos vídeos, pequenos clips, numa era de Reels, de TikTok, a gente consegue todo esse trabalho aqui, que demora bastante tempo. Se você já foi criar um post, ou se você já foi editar um vídeo, você sabe que é demorado, né? Às vezes não é tão difícil, mas é demorado. São muitos detalhes ali para você fazer. E a inteligência artificial, ela vem nesse certame para desafogar essa trabalheira toda. Outro ponto interessante também, interação com softwares. A gente vê hoje o caso da Alexa, né, que é aquela assistente ali da Amazon. A gente vê geladeiras aí conectadas na internet, cafeteiras, micro-ondas, ar-condicionados. Você que é um pouquinho mais antigo, você vai lembrar daquele desenho dos Jetsons, que eles tinham uma casa toda futurista, funcionando com robôs, com eletrodomésticos ali automáticos. A gente vive essa era da digitalização, essa interação com softwares também disponível e funcionando pela inteligência artificial. É o mundo moderno. A gente vê até aquele óculos, o Apple Vision, né, se não me engano, que a pessoa coloca o óculos ali como se fosse um capacete, ela praticamente emerge numa mistura de mundo real com mundo virtual, toda conectada. São os tempos modernos. A gente vê, acho que não vai demorar muito para a gente ter carro voador, para a gente ter carro funcionando sem motorista, para a gente ter entregas pelos drones, cada vez mais conectado. É uma tendência que não tem mais como a gente ignorar o ser humano vivendo junto com a máquina. Talvez aí a Matrix acontecendo. Vamos ver até que ponto isso pode ser trazer um benefício para a gente, ou se ele pode ser prejudicial, tá certo?
E o resumo da ópera é que, nesse momento, nesses últimos meses, a NVIDIA ela navegou no Oceano Azul porque os seus chips de alto desempenho, de alta capacidade, foram os chips que trouxeram a vanguarda da indústria de games, que é uma indústria em larga expansão, e os seus chips eles são os mais requisitados hoje para inteligência artificial, eles são os mais poderosos, eles são os mais capazes para processar toda essa enorme quantidade de dados de inteligência artificial. Então, todo mundo precisando da inteligência artificial, utilizando-se aí das suas ferramentas e, nesse sentido, precisando também dos chips da NVIDIA, tá certo? Trazendo esse resumo para você, então, vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Eu deixei o gráfico com bastante zoom. Estou aqui no gráfico mensal para que a gente possa fazer esse estudo de caso num horizonte de tempo maior. E olha só que interessante. Aqui em 2014, há 10 anos atrás, as ações da NVIDIA elas andavam de lado na casa de apenas 4 dólares. Não faz tanto tempo assim que o papel ele estava extremamente barato. E saindo aqui da casa de 4 dólares para sua máxima recentemente em 973 dólares, a gente teve uma valorização de 23 vezes. Aí que a gente já entra numa das premissas básicas do buy and hold, que é justamente o investidor conseguir identificar uma boa empresa, conseguir comprar esse papel de forma barata e fazer o buy and hold, a estratégia do BBB, né? Procurar uma ação boa, comprar ela barata e o buy and hold, segurar ela no longo prazo para que você possa ter um ganho exponencial de valorização e ao longo desse tempo também encher o seu bolso, encher a sua carteira recebendo dividendos da companhia. Pontos importantes que nós tivemos. Aqui, um suporte em março de 2021, na casa de 108 dólares. Depois, em novembro de 2021, lá em 21, na época, a gente tentando sair da pandemia, o mundo reagindo um pouco, a NVIDIA já surfando essa forte valorização na época. Tivemos aqui essa região de resistência importante em 346 dólares. No período, vamos medir aqui, tá? No período aí pós-pandemia, uma valorização de 200%. Depois, em 2021, o papel despencou, o papel desabou, mas chegou de novo para testar essa região de suporte ali no 108. Tivemos um novo rally que foi capaz de romper a região de resistência de 346 dólares, que era a máxima histórica da NVIDIA, e depois esse rally que foi de outubro de 22 até agosto de 23, praticamente um ano de alta aí do papel, trazendo uma valorização de 370%. A ação fez um pequeno repique aqui, e em outubro de 23 veio para essa segunda perna de alta, encontrando compradores aqui na região de 392 dólares. E nesses últimos 6 meses o papel se valorizou 150%. Se a gente pegar de outubro de 22 até agora, praticamente um ano e meio, o papel multiplicou por 8 vezes. Foi uma paulada, foi uma cacetada mesmo. A gente pensando no longo prazo, quem tinha posição aqui em 2014 ou quem entrou um pouco mais atrasado, identificando essas oportunidades de comprar a NVIDIA aqui na casa de 100 dólares, ou mesmo aqui nesse último repique interessante, nos 392, conseguiu fazer movimentos interessantes, conseguiu fazer uma rentabilidade muito forte na sua carteira, tá? Nesse momento aqui que eu gravo o vídeo, 20 de março de 2024, o papel chegou para fazer a sua máxima em 973 dólares, recuando um pouco, oscilando aí nessa região de todos. Novamente, tá galera? A ideia dessa aula aqui é fazer um estudo de caso, não é uma recomendação de compra ou uma recomendação de venda, é apenas a gente fazer um raio-x da NVIDIA para tentar entender o movimento do mercado. Dito isso, vamos dar uma olhada agora nos números da companhia.
vamos arredondar aí para $900. Primeira coisa que eu sempre falo para você aqui no Bolsa Fácil e também lá para os meus alunos, quando você vai investir numa ação na Bolsa de Valores, o primeiro indicador que você tem que ter é se a companhia é lucrativa. A gente não quer colocar o nosso dinheiro no fogo, colocar o nosso dinheiro em qualquer palpite, em qualquer empresa. Mesmo sendo um pequeno investidor, é importante que você pense grande, que você seja sócio, um pequeno sócio de grandes empresas, tá? Nesse sentido, recomendo aqui que os retornos sejam pelo menos acima de 10%. Nesse caso, a gente vê que a NVIDIA apresenta ROIs aí oscilando na casa de 60%, uma companhia muito rentável. E a margem líquida eu também recomendo que seja pelo menos acima de 10%, e aqui a gente vê a margem líquida oscilando aí em 50%. Hoje, tá? Hoje, a NVIDIA faz muita grana, fatura muito alto, e grande parte desse faturamento é revertido em lucro, em caixa para a companhia. Dá uma olhada aqui no gráfico de margem líquida, a gente vê que essa curva aqui, ela é bastante importante para o investidor de longo prazo, porque a gente tem o histórico aqui desde 2009 e a gente vê que, na maior parte do tempo, a margem líquida ela aumentou, foi uma curva sólida, ascendente, consistente. Então a gente consegue entender que, nos últimos anos, a companhia conseguiu crescer, conseguiu aumentar a sua lucratividade, mesmo oscilando um pouquinho aqui, recentemente, época da pandemia também, alguns eventos assim, a gente vê que a companhia ela cresceu, ela subiu, ela aumentou. Isso aqui é interessante porque evita aquela montanha-russa de você eventualmente colocar o seu dinheiro numa ação que uma companhia que ganha dinheiro, perde dinheiro, ganha dinheiro, perde dinheiro, faz essa montanha-russa. Então, quando a gente tem um cenário assim mais estável, mais sólido, mais organizado, pode ser mais interessante para o investidor de longo prazo. Primeiro critério, NVIDIA é lucrativa. Segundo critério, é muito importante que tenha um endividamento baixo. Quem não deve, não teme. E na Bolsa de Valores, quem não deve, não quebra. Ou pelo menos a gente consegue mitigar o risco de falência de uma companhia. Indicador importante para a gente olhar nesse quesito de endividamento é a dívida sobre o PL. Eu, particularmente, não gosto de investir em ações que a dívida ela ocupe, que ela comprometa mais de 50% do patrimônio líquido. Aqui a gente vê o endividamento negativo, porque hoje a NVIDIA tem mais caixa do que ela deve. Então, é uma companhia aqui solvente, tá? Depois a gente vai ver com calma aqui esses quesitos. Agora, o que pega? O que pega que a gente precisa ver com calma os indicadores de valuation, que até o Warren Buffett, se você já teve a oportunidade de ler os seus livros, de entender um pouco mais a sua estratégia, Warren Buffett, vendo esses indicadores de valuation da NVIDIA agora, ele pode até arrancar os cabelos do sovaco, tá? Porque certamente, pelo que eu estudei de Warren Buffett até hoje, ele evitaria entrar na NVIDIA ou em alguma outra companhia com esses múltiplos esticados. O que a gente vai entender? Primeira coisa aqui, o PL, que é o payback do seu investimento. Hoje, a ação custando aproximadamente $900, ela trouxe um lucro por ação no último ano de $11,90. Ou seja, você comprando ela 900, você demoraria, pelo menos em tese agora, com os números que a gente tem, 74 anos e meio para ter o payback, para ter o retorno sobre o seu investimento. Esse PL aqui, ele é muito alto, ele é muito esticado, tá? A gente vê aí, estudando os grandes investidores, que eles gostam, na média, de entrar em ações com PL em até 15 anos. Mais do que isso, pode ficar um pouco esticado. Existe até uma margem de tolerância, se for uma companhia muito boa, para um PL aí na casa de 25, 30, 35 anos, mais os 74 realmente já pode estar bastante esticado aí, bastante fora do contexto. Vamos ver aqui o gráfico, a gente vê que de 2011 até 2019, PLs estáveis, né? PLs aqui interessantes, em 2016 subiu um pouquinho, mas nos últimos anos de 2020 para cá, o múltiplo realmente disparou.
através dessa forte valorização que nós tivemos das ações da NVIDIA, estão ficando um pouco descompassado do que pode ser uma realidade. A gente vê ali o efeito manada de compra NVIDIA, às vezes esse efeito manada aqui causado muito por investidores que vão na onda, sem um critério de avaliação, sem um critério de entrada, mas daí vão inflando os preços para cima, eventualmente criando até as bolhas que a gente pode estudar aí ao longo da Bolsa de Valores. Mas quando você coloca na balança ali o custo-benefício, o risco-retorno, através dos múltiplos, é preciso ter um pouco mais de cuidado. Outro indicador bastante importante é o PVP. Ele vai dar uma ideia para a gente de preço justo que você pode pagar por uma ação. Hoje, o valor patrimonial da companhia, que é uma ideia de preço justo, quando a gente pega o patrimônio líquido da empresa e divide pelo número de ações negociadas na Bolsa, a gente tem uma ideia de preço justo na casa de $17,19. Se você aceita hoje pagar $900 por um papel que tem ali o seu valor intrínseco de $17, você paga 50 vezes acima do que seria o preço justo de mercado. Esse PVP aqui é muito abordado também pelo Warren Buffett. Ele gosta do PVP na casa ali de 1 para 1 ou até algum valor inferior, por exemplo aqui 0,8, que é o que o Warren Buffett gosta de falar de margem de segurança. Quando ele consegue achar uma empresa boa que está sendo negociada por um preço abaixo do que seria o seu valor justo de mercado, que são aqui as boas oportunidades de entrada na Bolsa. Hoje, realmente, a gente paga um preço muito fora do que seria o valor justo de mercado da NVIDIA. Novamente, não tem como a gente prever, não tem como a gente bater o martelo aqui. Pode ser que, mesmo com esse valuation esticado, deixa eu até diminuir aqui, pode ser que as ações da NVIDIA elas continuem subindo, o céu é o limite, né? Para o preço de uma ação subir, ela pode subir até infinito. Então, a gente analisando esses fundamentos, a gente consegue entender que o movimento de alta ele pode ir perdendo força. E também você tem que ter a consciência que você fazer um negócio agora, você pode pagar muito mais caro do que seria aquele valor justo de mercado. Como se você visse ali um carro que o preço da tabela FIPE é 150 mil e você aceita pagar R$1,5 milhão pelo carro. Ah, mas o carro é bonito, eu quero, o carro da moda, tudo bem, você quer, mas você sabe que você está pagando um preço muito acima do que seria o valor justo de mercado, tá? Por isso que eu quis gravar essa aula aqui para que você pudesse entender esses prós e contras para que a gente pudesse fazer esse estudo de caso. Dá uma olhada aqui em algum... isso daqui é bem legal da gente poder olhar. Bom, vamos lá. Hoje, disponibilidade, caixa da companhia. A NVIDIA tem praticamente 26 bilhões de dólares em caixa. A sua dívida bruta, 9,7 bilhões. Então fica o quê? Fica um superávit, tá? Não confunda aqui esse menos, porque na verdade, se a companhia tem 26 bilhões em caixa e ela deve 9, então ela tem um saldo positivo de 16 bilhões. Por isso que a gente viu aqui no indicador de dívida em relação ao patrimônio líquido é negativo, porque a companhia hoje ela tem mais caixa, ela tem mais dinheiro disponível ali em caixa do que ela deve. E ela consegue quitar essa dívida, ela consegue ser solvente no mercado. NVIDIA listada na Nasdaq, tem participação no SP500, 1,5% de peso no índice do SP500, pode até aumentar daqui a um tempo devido ao tamanho da companhia que ela vai crescendo. Demonstrativo de resultado da NVIDIA, também muito legal. Na leitura que a gente fez ali de margem líquida, a gente vê que de 2009 até 18, 19, a companhia foi modesta, foi discreta, crescia um pouco de forma organizada, sustentável, e agora nos últimos anos realmente essa explosão, aumentando muito a receita, mantendo os custos baixos, e aí a gente teve uma explosão
do lucro líquido da companhia, muito devido ao crescimento da inteligência artificial aí, que hoje os chips da NVIDIA navegando num oceano azul, certo? Então, a gente chegou aqui ao final dos números, vamos voltar para o gráfico. Então, galera, levantamentos, levantamentos aí que a gente faz até quando, até onde as ações da NVIDIA podem subir, quanto tempo vai demorar para que ela encontre concorrentes no mercado, trazendo aí preços melhores. Filosofia do buy and hold, vale muito a pena você pesquisar boas ações, comprar elas baratas e você segurar por longo prazo, porque é isso que vai fazer você ficar rico na bolsa de valores. Você dá tempo ao tempo, ao invés de fazer os trades aí, entre sai, você acaba perdendo mais dinheiro, você acaba deixando mais dinheiro na mesa quando você entra e sai, do que você fazer boas alocações em ações ali lá embaixo, tá certo? Bom, as ações da NVIDIA, caso você quiser negociar elas, vou deixar para você o link para você abrir a sua conta na Active Trades. Você pode ter a sua conta de investimentos lá fora em dólar, investir nas melhores ações dos Estados Unidos e do mundo, além da NVIDIA, você tem aí, são mais de 2.000 ativos disponíveis na plataforma da Active Trades e as outras Big Techs também, como Google, Amazon, Facebook, Apple, Netflix, enfim, você tem um portfólio muito interessante aí de ações, tá? Se caso você quiser se especializar na Bolsa, tem aqui também na descrição desse vídeo, desse podcast, o meu curso Bolsa Fácil, onde eu explico para você passo a passo a minha estratégia de investimentos para você ficar craque aí em escolher as melhores empresas com maior potencial de retorno para a sua carteira, tá certo? Muito legal ter você aqui, se inscreve no canal, deixa a sua curtida, me segue lá no podcast do Spotify, não esquece também de classificar com 5 estrelas, para você me ajudar a crescer aí nessas redes e esse conteúdo chegar para mais investidores. Um grande abraço para você, bons investimentos e até a nossa próxima aula.